aí, povo, vamos falar um pouco agora sobre a Revolução Russa, né? Tanta gente pedindo para que eu falasse sobre esse conteúdo, e aí eu vou tentar falar brevemente, porque o conteúdo é grande, mas eu vou tentar falar brevemente sobre essa revolução. Não tem como trabalhar a Revolução Russa sem começar pelos antecedentes, ou seja, como a Rússia era, o que leva um país a entrar numa revolução, numa guerra civil. É isso que a gente precisa entender. Vamos começar logo pelo sistema. Qual era o sistema político da Rússia? A Rússia vivia num império, ou seja, um czarismo. Por que czarismo? Porque na época, na Rússia, quem governava era um czar. E o que é czar? Imperador. Bem como Kaiser é imperador na Alemanha e César era imperador no antigo Império Romano. Então, czar, Kaiser e César quer dizer a mesma coisa. Imperador, tá? Governante, né? Nesse sistema que é um sistema de império. Mas como é que vivia a população russa nesse período do czarismo? A maior parte da população russa, ela vivia na zona rural, muito mais de 80% dos seus habitantes. E o sistema ainda era um sistema feudal. Ou seja, o que é que nós conseguimos perceber aí? O atraso tremendo que o Império Russo tinha, né? Que a Rússia vivia. Então, o que a gente vai entender? Que tudo que os servos passavam por toda a exploração era para favorecer única e exclusivamente o czar e a família, óbvio, a aristocracia rural. Quem são os aristocratas? Os donos de terra, né? Aqueles para quem os camponeses, em regime de servidão, trabalhavam. A maioria dos camponeses eram servos, nem todos, mas a maioria era servo. Mas mesmo aquele que não era servo, era camponês, né, em sua própria terra, ele era explorado, porque era muito pobre, né, e tinha que pagar pesados impostos. Agora vamos falar um pouco sobre um terceiro e grande problema para o povo russo. Já falamos do sistema czarista, já falamos da exploração dos aristocratas, agora falaremos de um grande inimigo que o povo russo tinha: o inverno. Acho que a maioria já sabe que o inverno russo, ele é muito rigoroso, né? Podendo chegar a mais de 30 graus negativos. Então, o que a gente percebe aí? Como é que essa população que vivia basicamente da terra, do plantio, da colheita, para se alimentar e pagar os impostos ao czar, como é que essa população podia sobreviver a um inverno tão extremo, certo? E ainda não passar por dificuldades. Como? Não existia, gente, nenhum tipo de política pública por parte do czar para, como é que a gente pode dizer, para ajudar mesmo esse povo, essa população camponesa no inverno, né? No inverno se morria de fome, se morria de frio, e ainda tinha que pagar os impostos ao czar. Observe só a dificuldade. Agora, saindo um pouco do campo e indo para a cidade, onde não existia uma quantidade tão grande, né, de habitantes assim, e estava se começando, no início do século XX, a industrialização no Império Russo. Bem pequena, bem lenta ainda, porque a Rússia realmente era um país extremamente atrasado. E aí, o que acontecia nas cidades? Nas cidades começavam as primeiras fábricas e nascia ali, óbvio, a classe de trabalhadores de fábricas, que é a classe operária. O tempo foi passando, né, com essas dificuldades, desemprego, fome, miséria, inverno, até que um dia, camponeses junto aos operários decidiram fazer uma passeata, né? Ou seja, uma manifestação totalmente pacífica que tinha a intenção de marchar até o Palácio de Inverno, né? Em São Petersburgo, onde vivia o czar Nicolau II, e
a intenção era entregar para ele uma petição, né? Petição, na verdade, é um pedido, né? De forma legal, é uma forma das pessoas pedirem ao czar uma série de melhorias que era necessária e que ele sabia, óbvio. O que aconteceu? A passeata aconteceu, camponeses e operários migraram para o Palácio de Inverno, e em frente ao Palácio de Inverno, na praça que fica em frente ao Palácio de Inverno, antes mesmo que pudessem falar, né? Antes mesmo que a petição, que o documento fosse entregue ao czar, as pessoas foram metralhadas, né? Pela guarda do palácio, né? Do Palácio de Inverno, que recebeu toda aquela manifestação, lembrando que eles iam pela rua cantando amor ao czar, levantando bandeiras, né? Ou seja, a manifestação não só era pacífica, como tem uma série de relatos que declara que também era uma manifestação em amor ao czar, o qual eles chamavam até de paizinho. E nesse dia, essa era a intenção, que terminou numa verdadeira chacina, né? Esse dia ficou intitulado como Domingo Sangrento, que foi em janeiro de 1905. Outro movimento muito importante ocorrido foi a tomada de um navio de guerra chamado Encouraçado Potemkin por parte dos marinheiros, dos militares, insatisfeitos também com o czar, que entrava numa guerra depois da outra, trazendo para a Rússia ainda mais misérias e morte. Esse movimento do Encouraçado Potemkin, desse navio de guerra que os marinheiros tomaram e ameaçaram, né, atear fogo contra o continente, foi para que o czar retirasse a Rússia da guerra contra o Japão. Então eles já tinham se envolvido na Guerra da Crimeia, lutando por terras da Turquia, e foram derrotados, trazendo misérias e morte. Agora, estavam envolvidos numa guerra contra o Japão, né, em detrimento da tomada daquele território ali da Manchúria, né, da região da China. E os marinheiros não aguentavam mais, os soldados não aguentavam mais, até que tomaram o navio de guerra, o Encouraçado Potemkin, e ameaçaram atear fogo contra o continente, caso o czar não retirasse a Rússia da guerra contra o Japão. Ele retira, vendo uma série de manifestações de movimentação, né, dentro da Rússia, o czar decide formar um parlamento, Duma, como era chamado na Rússia. Parecia uma coisa muito boa, porque o que você espera? Se o czar é um imperador absolutista, se ele governa sozinho e ele decide convocar uma Duma, convocar um parlamento, ele está querendo ouvir o povo. Subentende-se. Ele está querendo dividir os poderes, né? Ele está querendo mostrar ao povo que ele tem preocupação. Foi só uma farsa. Ele convocou a Duma, o parlamento, colocando lá pessoas, óbvio, que de sua inteira confiança, e a ideia nada mais era do que acalmar um pouco os ânimos na Rússia naquela época e deixar as coisas mais tranquilas. Ele conseguiu? Existia um partido dentro da Rússia que era o Partido Comunista. Partido Operário Social Democrata Russo. Partido Comunista, para que a gente entenda melhor. Esse Partido Comunista, óbvio, que se era um absolutismo, né, um império, ele era clandestino. Não existe no absolutismo a liberdade de outros partidos políticos, porque senão seria democracia. E não era. O que vai acontecer de tão interessante dentro desse Partido Comunista Russo?
todos eles queriam, todos os integrantes tinham o mesmo objetivo: acabar com o czarismo na Rússia. Óbvio, né? Nem camponeses, nem operários, nem alguns soldados suportavam mais a exploração e a tirania do czar. O czar em questão é o Nicolau II, não esqueçam disso. Só que, o que vai acontecer? Todo mundo queria o fim do czarismo? Sim. Todo mundo queria o fim do czarismo da mesma forma? Não. É aí que vem o problema. Um grupo que era minoria, chamados de mencheviques, na Rússia, minoria, eles eram etapistas. Eles queriam conquistar o poder, só que por etapas. Eles queriam acabar com o czarismo? Sim, mas por etapas. Não cogitavam uma luta armada. O outro grupo, maioria, chamado em russo de bolcheviques, esses sim queriam revolução. Para eles, era impossível atingir o poder. Veja só, era impossível atingir o poder, que é uma monarquia absolutista, com acordos, com etapas. Só a revolução, só a luta armada iria colocar o poder do país nas mãos da classe trabalhadora. Que grupo vai entrar em destaque nesse momento? Os sovietes, né? De onde vai se originar futuramente o nome do novo país, União Soviética. E o que eram sovietes? O que era? Era um comitê. Para que a gente entenda, eu costumo explicar para meus alunos assim, para ficar mais simples. Era como um sindicato, sem ser, entenderam, né? Ou seja, era um comitê formado por uma determinada classe, camponesa, operária, depois de soldados, que vão lutar pelos direitos de sua classe. Posteriormente, vários sovietes, vários comitês pela Rússia vão começar a criar elos, a ter ligações. E aí, como é que vai ser composto os sovietes da Rússia? Camponeses, operários e soldados, certo? Os soldados vão entrar um pouco depois, eram alguns soldados, alguns desertores, alguns insatisfeitos, que vão também agregar-se, né, a esse movimento, a essa manifestação. Então, a partir de agora, o que a gente percebe é que o czarismo não vivia mais seus tempos de glória. O czarismo não vai mais ter paz. Por quê? Porque os sovietes chegaram, né? E aí vai existir essa ruptura, como eu falei para vocês, dentro do Partido Comunista. Agora, eles não serão mais uma unidade. Agora, os mencheviques, minoria, etapistas, vão buscar acordos, né? Vão buscar negociações políticas, até mesmo com a burguesia, para, quem sabe, chegar ao poder. Os bolcheviques não. Maioria, revolucionários, composto pelos sovietes, vão lutar até o fim para que possam tomar o poder na Rússia e entregar aos sovietes, a classe trabalhadora. A gente continua, tá? No próximo vídeo, porque não tem como concluir o conteúdo. Então, a partir daqui, a gente já vai estudar o que vai organizar a revolução em si. Então, aguarda aí e vê, né? Para ver o próximo vídeo, tá? Beijão!